Graça e paz ao irmão, à irmã que acompanha o canal. Tudo bem com você? Sou o pastor Celso e estamos lendo o Evangelho de Marcos. A cada semana estamos lendo um capítulo e queremos com isso ler toda a Bíblia. Convido você a ler a Bíblia comigo. Sou pastor da Igreja Luterana Cruz, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Desde já, agradeço aos mais de 400 inscritos do canal. Se inscreva em nosso canal, o link abaixo na descrição. Mas vamos ao capítulo 10 de Marcos. Este capítulo descreve Jesus e os discípulos pregando na estrada. Eles estavam a caminho de Jerusalém e Jesus vai à frente como um líder que não tinha medo e ali ele pregava com autoridade. Isso inspirou a admiração dos seus discípulos e todos os que ouviam a sua palavra. Acompanhe a leitura do versículo 1 ao 12. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para o além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus deixa claro que no coração de Deus não há divórcio. Ele acontece pela dureza do coração humano. A tentativa de deixar de lado o conselho de Deus não liberta o ser humano da sua responsabilidade. Pelo contrário, acaba trazendo sofrimento, pois o casamento foi estabelecido para o nosso bem. Já o casa separa é só o coração humano sendo rebelde contra o seu Criador. Posso casar de novo? Sim, claro. Mas veja se Deus está em sua vida, te ajudando no amor, no perdão, na aceitação do outro como ele é. Preste atenção nisso. Se é violento, se não tem respeito, por que você vai casar? Ah, eu vou mudá-lo, eu vou mudá-la. Cuidado, a realidade é outra, bem diferente. Continuamos a leitura dos versículos 13 a 16. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava.
Essa história é central para o entendimento do ensino de Jesus neste capítulo. Ele nos mostra que a salvação é só por fé, pois a salvação é dom gratuito de Deus em Jesus Cristo. Somos convidados a confiarmos em Jesus como nós confiamos em nossos pais. A ação de Deus, querendo tornar a cada um de nós como crianças que confiam cegamente em seu Pai, no caso, no nosso Deus Criador, e tendo a Jesus como nosso irmão, como nosso Senhor, deixando o Espírito Santo convencer a cada um de nós. Continuamos a leitura dos versículos 17 a 31. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campo por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Jesus demonstra claramente que ninguém conquista o reino de Deus por suas próprias forças, mesmo sendo uma pessoa rica ou uma pessoa poderosa. Também não se conquista por guardar a lei, pois a lei não nos salva. Todos nós só temos um caminho, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E isso é importante para cada um de nós, ter isso em mente claramente. Continuamos a nossa leitura dos versículos 32 a 34. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos.
Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Pela terceira vez aqui em Marcos, Jesus fala de sua morte, seu julgamento. Assim percebemos claramente que Jesus está caminhando para a morte, cumprindo a lei em nosso lugar por mim. E isso é importante. Continuamos a nossa leitura dos versículos 35 a 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os irmãos só demonstraram o desejo de cada um de nós. Jesus demonstra para nós qual é a verdadeira liderança. Somos convidados a servirmos com toda a humildade. Ele mesmo nos ensina em sua vida o caminho do servir com amor. Somos convidados a seguirmos o exemplo do Mestre, diferente do exemplo do mundo que busca ser servido por todos. A autoridade não é o domínio ou ser um tirano, é servir em amor, na certeza de que estamos fazendo para o Senhor, o nosso Deus. Continuamos a nossa leitura dos versículos 46 a 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se,
porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Embora o propósito de Jesus seja ir a Jerusalém, à cruz, Jesus faz pausas, demonstrando o seu amor, primeiro por Bartimeu e por todos os outros. Bartimeu, ele clamou a Jesus: Senhor, tem compaixão de mim. Como Bartimeu, somos ensinados a orarmos ao nosso Deus, confiar nele, esperar que o seu poder nos agracie, pois Jesus sempre ouvirá a cada um de nós com compaixão. Note, a tua fé te salvou. A cura física é só uma parte da obra de Jesus. A maior cegueira é a espiritual, e essa ela quer livrar a mim e a você. Se gostou, deixe um comentário. Até quinta-feira. Deus abençoe a sua vida.